Quero convidar você para nós inclinarmos a fronte antes de abrirmos a palavra de Deus. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, pelo prazer que nós temos de servir ao Senhor e à sua causa. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que dura para sempre, a sua graça. Obrigado, Senhor, por essa igreja, o lugar onde nós podemos nos congregar, encontrar uns aos outros e sermos ensinados e educados para a eternidade. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos e fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Do verso 12 em diante, nós lemos o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Eu tinha acabado de pregar numa igreja e uma moça mandou que o marido me chamasse e eu fui conversar com ela. Ela chorava muito. Quando eu cheguei, achei que talvez fosse um problema conjugal, mas o que eu ouvi dela foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes e nunca ouvi depois alguém me falar. Ela diz assim: pastor, eu estou chorando porque essa igreja me faz mais mal do que bem. Sabe, pastor, um dia eu conheci a igreja, comecei a estudar a Bíblia, logo pessoas se envolveram comigo, eu fiz bastante amizade na igreja, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso. Eu me sentia em casa. Ao descobrir as verdades, Deus me aquecia o coração de tal maneira que mesmo os meus parentes e amigos me deixando de lado, se afastando de mim, eu fui substituindo a minha amizade e a minha família pela nova família que eu tinha, que era a família da igreja. Aí eu me batizei. Com certeza o dia mais feliz da minha vida, mais emocionante. E aí depois de um ano, a desgraça começou quando me deram um cargo e eu fui participar da comissão da igreja. Aí, pastor,
as coisas começaram a ficar difíceis. Primeiro porque me colocaram como diretora da escola sabatina. E aí, quando eu ia para frente para fazer o programa, muitas vezes pessoas para quem eu tinha dado funções não apareciam. E aí ficava sem as partes e a programação começou a ficar ruim. E alguns chegaram e disseram assim: olha, eu vou te dizer um negócio, você é a líder, você tem que tomar conta da coisa. Se as pessoas não vêm, você tem que estar preparada para fazer a parte delas também. E eu pensei: meu Deus, mas eu já tenho tanto trabalho, como é que eu vou preparar a minha parte e a dos outros? Mas eu me esforçava e preparava. Passou um tempo, e alguém diz assim: ó, eu vou te dizer porque eu sou sua amiga, mas as pessoas andam falando de você por aqui. Porque dizem que você é muito aparecida, só você quer aparecer, porque você faz tudo, só você faz todas as partes sozinho. E aí eu não sabia se eu devia fazer a parte, ou se eu não devia fazer as partes, o que eu devia fazer, ou deixar outras pessoas preparadas. E aí alguém diz assim: olha, eu vou te dizer porque eu sou a sua melhor amiga, mas andam falando de você, do seu esposo e dos seus filhos. Meus filhos eram meio bagunceiros lá na igreja, sabe, pastor? Porque eles não foram criados na igreja. Então, quando eu os levava para a igreja, eles faziam bagunça. E um dia, meu filho chegou perto de mim chorando. Eu digo: por que você está chorando? Era no meio do culto isso. Ele diz assim: é porque eu fui ficar junto com o meu coleguinho fulano de tal, e ele disse: o meu pai e minha mãe não querem que eu ande com você. E aí, pastor, as pessoas diziam: olha, eu vou te falar porque eu sou sua melhor amiga, mas estão falando de você isso, estão falando. E aí, pastor, começou a ficar uma tristeza para mim vir à igreja, porque de repente eu olhava para todo mundo e me dava a impressão que todo mundo estava falando de mim. Porque eu pensava, um fala para o outro, e o outro fala para o outro, e o outro fala para o outro. Quem está falando? Dizem, alguém está falando, mas eu digo, quem está falando? Não, eu não posso dizer. E eu ficava pensando que era todo mundo de repente. E aí eu não sabia o que fazer. Pastor, aos poucos foi se tornando um martírio vir para a igreja para mim. Aos poucos para mim foi se tornando uma coisa difícil. E eu hoje, pastor, quando eu venho para a igreja, muitas vezes eu venho chorando. Porque eu sei que tem gente falando de mim. Quando a gente ocupa um cargo de liderança, as pessoas olham para nós e nos criticam. Eu sei que tem gente falando do meu marido, dos meus filhos, do nosso convívio, coisas que não são verdade. E eu quero dizer uma coisa para o senhor: essa igreja me faz mais mal do que bem. Muitas vezes eu penso, eu não preciso disso, eu posso ficar em casa, eu posso adorar de outra maneira, eu não preciso disso, por que eu vou na igreja? E eu venho na igreja, mas eu venho na igreja chorando muitas vezes, porque eu não quero vir à igreja. Será que essa é a história de uma única pessoa? Será que é? Ou será que em algum momento na sua vida você já sentiu que a igreja para você faz mais mal do que bem? Pensar na igreja causa estresse em você. Pensar na igreja causa mal-estar em você. Porque o ambiente da igreja de repente contém pessoas para quem você não consegue olhar. Ou contém pessoas com quem você não pode falar porque você nunca fala pessoalmente. Ou contém pessoas que falam de você, ou que já pisaram em você. Uma coisa que a gente descobre logo quando começa a frequentar uma igreja é que dentro da igreja cada pessoa tem uma história. Uma história. E essa história se funde com a história de muitas outras pessoas. Porque nós vivemos e vamos interligando as nossas vidas. E como seres humanos, uns atingimos os outros, uns pisamos nos outros. Algumas vezes sem querer, sem imaginar, outras vezes querendo, de propósito, erramos. E aí em algum momento da sua vida, você para e diz assim: tudo bem, eu vou na igreja, mas eu não vou participar de nada. Eu não vou participar de nada. Eu não quero liderança, eu não quero problema para a minha cabeça. Imagine que você chegasse hoje na igreja. Hoje. E eu estivesse ali à porta.
Antes de continuar o que eu estou falando, eu queria dizer assim: quem está hoje na igreja pela primeira vez, nessa igreja? Levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Talvez você tenha vindo aqui pensando assim. Quantos de vocês têm vindo no clamor da meia-noite? Levanta a mão, quero ver. Maravilha. E talvez você tenha vindo, esteja vindo e pensando assim: encontrei a igreja certa. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda essa igreja. Como esse povo recebe a gente, como abraça a gente, que povo maravilhoso. Encontrei a igreja onde não tem fofoca. E eu queria dizer para você, aqui tem fofoca. Acho até que eu já falei isso no clamor da meia-noite, não falei? Acho que eu falei. Aqui tem discórdia. Aqui tem problemas. Imagine que você chegasse na igreja hoje de manhã, eu estivesse ali naquele hall cumprimentando você, como eu faço algumas vezes, só que hoje de uma maneira diferente. Porque quando eu vim subindo essa escadaria final, no último degrau, na hora de subir, eu tropecei, um pé resvalou no outro, e eu levei um tropeção, quase caí. Nesse momento, o meu pé esquerdo, que foi quem levou a topada, olhou para o esquerdo e disse assim: o que foi? Deu para topar em mim agora? Desculpa se eu estou usando assim o pé, mas é porque Paulo usa os membros do corpo como se eles tivessem vida, personalidade. Você percebeu? Se disser o ouvido, se disser o pé, não é verdade? Não é assim que ele fala? Então o meu pé esquerdo, que foi quem levou a topada, diz para o direito: que foi? Deu para topar em mim agora? E o direito diz: opa, foi sem querer, desculpa. Será que você não sabe que foi sem querer? E o esquerdo diz: muito fácil, né? Desculpa, foi sem querer, mas quem ficou com a dor foi eu. Você quer saber como é que dói? E o meu pé esquerdo resolveu dar um chute no direito. E naquele momento o direito diz: mas que coisa é essa? Que agressividade é essa? E a mão direita aqui disse para o pé, falou: será que você, o pé esquerdo, você não está vendo que ele só tropeçou em você? E a mão esquerda falou para a mão direita: que é mão, não se meta no assunto, deixa o assunto de pé com eles que são pé, eles que são pé que se entendam. E aí a mão direita diz: por que foi? Você está falando assim comigo? Está irado comigo? E a mão esquerda diz: pois você também, tome aí uma topada. E deu-lhe uma topada na mão direita. E a mão direita diz assim: então tome agora você no seu lado esquerdo também da cara. E pá, deu-lhe um tapa na minha cara, no lado direito. E a mão esquerda veio na direita. E quando você chegou, eu estava me esmurrando e rolando no chão e me chutando. E você chegou na igreja e eu estava assim. O que é que você acha? A cena... Você ia dizer assim: esse é o pastor da igreja? Vai pregar hoje, pastor? Não é? Pensa bem. É exatamente assim que uma pessoa se sente quando ela chega na igreja e ela percebe que existe contenda entre os membros da igreja. É exatamente assim. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, e se Paulo diz que todos nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo, quando nós brigamos uns com os outros, e quando nós atacamos uns aos outros, é exatamente isso que as pessoas veem. E elas olham e dizem assim: se isso aí é o corpo de Cristo, eu não quero fazer parte dessa coisa aí, porque esse Cristo que eles estão me apresentando é maluco, porque eles brigam entre si. E a mesma impressão que alguém tem de um pastor que se esmurra, é a impressão que alguém tem de uma igreja, de um corpo que vive se degladiando, onde um membro não pode olhar para o outro, onde o outro não pode olhar para o outro, porque eles não conversaram entre si, eles não acertaram as suas diferenças, e eles desistiram um do outro e disseram assim: não adianta falar com ele eu não falo. Eu falo com todo mundo, menos com ele. E você diz assim: mas você conversou com o seu irmão? Não, eu não vou conversar, porque com ele eu não falo. É exatamente isso que nós deixamos transparecer para alguém que chega na igreja e percebe que dentro da igreja existe algum tipo de discórdia, ou luta, ou intriga, ou fofoca. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos vivendo a fase da comissão de nomeações agora. E os nomes foram votados e foram colocados, publicados semana passada, para observações, e vão ser votados hoje.
Uma lista grande, tão grande que foi o papel bem pequenininho. Acho que eu mesmo não consigo enxergar nem de óculos esses nomes, né? Mas as nomeações são tremendas. Existe um grupo que não quer saber de cargo, não quer saber de comprometimento. Sempre existe um grupo que diz assim: como é que fulano de tal pode ocupar tal cargo? Eu pelo menos não me ponho nessa posição. Eu não sou digno, para que eu vou fazer isso? E eu queria dizer um negócio para você: nenhum de nós é digno. Eu não sou digno de ser pastor dessa igreja. Agora, bendito aquele que se compromete com um cargo. Porque eu fico imaginando, em termos de corpo, se um dia, ou se hoje, minha perna direita dissesse para a esquerda assim, ou para o corpo todo, dizer: olha, estou avisando, Fernando, a partir do ano que vem, eu, perna direita, estou tirando férias. Estou precisando de umas férias. Eu estou há muito tempo carregando você. E vou te dizer, teve uma época que você estava muito pesadinho, 35 quilos a mais, não foi fácil. Você me deu até varizes. Acabei de declarar para vocês que eu tenho varizes, né? Agora eu não estou suportando, eu estou precisando de um descanso. E a perna direita resolveu então tirar férias e paralisar. A partir do momento que a minha perna direita paralisou, acontece um fenômeno, porque ela vai atingir o meu corpo inteiro. Começando, o primeiro lugar afetado vão ser as minhas axilas. Por quê? Porque eu vou ter que arrumar um par de muletas. Se a perna não funciona, eu vou ter que botar um par de muletas. E esse lugar do corpo não foi feito para carregar o peso do meu corpo. Então vai me dar calos, primeiro vai me doer demais, depois vai me dar uma dor na coluna. Todos os movimentos que eu fazia e tudo que eu fazia rapidamente, eu vou demorar muito mais para fazer. Por quê? Porque a mobilidade não vai ser a mesma. E por isso todo o corpo meu vai sofrer, porque a perna direita resolveu paralisar naquele ano. Eu queria falar a respeito de uma coisa que é uma coisa simples, importante e ridícula ao mesmo tempo, que é chamado unha encravada. Unha encravada. Unha encravada é aquela coisa ridícula para a qual você olha e diz assim: vai sarar. Aí você resolve mexer nela. Quando você mexe nela, piora mais ainda. E a tua esposa vive dizendo assim: vai na podóloga, mas você não vai, porque você não quer que mexa ali. Só de olhar já dói, até o ponto que você chega ao ridículo de ir com um pé de sapato e o outro de chinelo na igreja para pregar, como eu já fui. Aí você diz: não tem jeito, na próxima semana eu tenho que ir na tal da podóloga. Fui. Quando eu cheguei lá, o meu dedo estava tão inchado, mas tão inchado, não dava nem só de olhar. E eu de chinelo de dedo, sentei naquela cadeira que parecia uma cadeira de dentista assim, e quando ela tirou o chinelo de dedo, só de passar a alça no meio do dedo assim, já me arrepiou todo de dor. Disse: ai. Ela disse: calma, nem comecei ainda. Isso me preocupou muito, quando ela disse nem comecei ainda. Aí foi. Ela foi trabalhando ali, primeiro ela passou um líquido gelado para fazer uma asepsia, e eu fui olhando e acompanhando, morrendo de medo e tal, e a coisa, como eu comecei até a passar um pouco mal, mas aí eu olhei até o momento em que ela pegou um objeto que parecia uma ponta de um compasso. Alguém está com a unha encravada aí? Não? Vai ficar impressionado com o que eu vou falar agora. E colocou aquilo entre a minha unha e o meu dedo, pelo menos foi a impressão que eu tive. E doeu tanto, que a minha pressão começou a baixar. E eu comecei a dizer para ela assim: eu vou desmaiar. Ela disse: não, segura aí. Não, eu vou desmaiar. Mas eu comecei a passar muito mal, a pressão baixar muito. Eu vou desmaiar. Ela disse: não, mas eu não estava aguentando mais. Eu digo: eu vou desmaiar. Ela disse: não, já acabou. E quando ela disse já acabou, a pressão fez assim, subiu na mesma hora. É uma coisa tremenda como é que o corpo reage, né? E já começou a melhorar e tal. Agora eu estava muito sem graça. Eu, um marmanjo, deitado naquela cadeira, passando mal por causa de uma unha encravada. E eu, para quebrar o gelo, disse para ela assim: homem é mole, né? Ela diz assim: você foi forte, a maioria dos homens que vem aqui desmaia mesmo, viu? Foi o que ela falou. O interessante é que ela falou dos homens, né? Paulo está querendo dizer assim: em primeiro lugar, cada membro desse corpo é muito importante. Nem que você seja a unha do dedão do pé, não interessa.
Você não pode simplesmente sentar na igreja e dizer assim: eu faço parte de uma igreja de 2.000 membros, ninguém me nota aqui. Se eu parar ou não parar, ninguém vai notar. Se eu ficar em casa, ninguém vai notar. Vai notar sim. O dono do corpo, Cristo, vai notar. Ele está. E embora talvez os outros membros do corpo reajam de tal maneira em que nem pareça que você faz falta, porque no momento em que uma unha fica encravada, o corpo inteiro sofre. Você é capaz de ir a pique, você é capaz de naufragar por causa disso, de desmaiar por causa de uma unha encravada, simplesmente por causa de uma unha. Por isso, se você se considera o mais humilde, o menor de todos, Deus está dizendo para você: você é importante. E no momento em que você para de trabalhar, no momento em que você rejeita um cargo, ou você não age em nome de Cristo, você está fazendo com que todo o corpo reaja e sofra por causa disso, porque cada membro desse corpo é muito importante para o dono desse corpo. É muito importante. Quem é a cabeça desse corpo? Quem é a cabeça desse corpo? O Senhor Jesus é a cabeça do corpo. Uma vez eu estava acabando de pregar numa igreja onde eu era pastor. Era sábado de manhã. Naquele sábado de manhã, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor faça... O senhor precisa ir fazer uma visita agora na casa do Davi, porque aconteceu uma desgraça lá. Antes de eu falar do Davi, eu queria convocar você para fazer um esforço quando você chegar em casa hoje. É um dever de casa. Você vai chegar em casa, senta num sofá confortável, tira o sapato, pode escolher o pé direito ou esquerdo, tanto faz. Tira a meia. Se você quiser trocar de roupa, pode trocar antes, que tem que ter bastante maleabilidade. Aí você pega o seu pé e vai puxando até chegar no seu nariz. Pode esticar o pescoço também, para ajudar. E vai fazendo esse exercício. Puxa o pé, estica o pescoço. E quando você já deixa alguém preparado ao lado, segurando uma fita bem grossa, pode ser aquela tal da silver tape, que é bem... né? Aí quando você chegar a encostar o pé no nariz, o nariz no pé, você já fala para a pessoa: é agora. O que ela vai fazer? Ela vai passar a fita ao redor do seu pé e do seu pescoço, de tal maneira que o seu pé fique encostado no seu nariz durante só 10 minutos. Não precisa mais do que isso, 10 minutos. É muito, não é? É muito tempo. Por quê? É porque o pé não foi feito para estar encostado no nariz. E o mais interessante é que os dois fazem parte do mesmo corpo. E os dois são importantes para o corpo. O pé, ele é a base do corpo. Ele direciona o corpo para onde o corpo queira ir. Ele sustenta todo o corpo. O pé é quem faz você se movimentar e quem leva você aos lugares. O pé flexiona para você poder abaixar e levantar. O pé é forte, o nariz não, o nariz está lá em cima. O nariz é frágil. Se der um tapa no nariz, dói muito. Se der um tapa no pé, não dói nada. Eles são diferentes, sensibilidade diferente. O nariz está aqui, altaneiro. O nariz vê tudo por cima, o pé vê tudo por baixo. O nariz está aqui para impedir, talvez, que você coloque um alimento estragado na sua boca. Também para te dar prazer, para filtrar aquilo que vai ser cheirado ou que vai ser inspirado. O nariz está aqui em cima e o pé está lá embaixo. Ambos fazem parte do corpo, mas com certeza eles não foram criados para um estar grudado no outro, porque eles são diferentes e são colocados em posições estratégicas diferentes. Na igreja nós temos o irmão pé e o irmão nariz. Ambos são importantes para a igreja. O irmão pé pensa como pé, ele age como pé. A visão dele da vida, da igreja, do mundo, é visão de pé. Mas ele não deixa de ser importante porque ele é pé.
E o outro não deixa de ser importante porque é nariz. Ambos são tão importantes, um como o outro, para a igreja, para o corpo de Cristo. Contudo, eles pensam muito diferente, e o problema é quando o irmão pé e o irmão nariz se encontram dentro de uma mesma reunião, de uma comissão, por exemplo. Eu vivi durante 8 anos no quarteto Arautos do Rei, e depois mais 8 como orador da Voz da Por Si está escrito. E aquilo é um casamento que você viaja com aquelas pessoas, muitas vezes dorme no mesmo quarto, você acorda o café da manhã junto, você sai junto. E logo que eu cheguei no quarteto da Voz da Profecia, no primeiro ano, eu encontrei uma pessoa lá. E um era pé e o outro era nariz, e a gente ia conviver 8 anos. Eu não sabia que eram 8, mas a gente ia viver 8 anos juntos. Ele era tão diferente de mim, mas tão diferente, que quando eu dizia assim, eu gosto do branco, ele dizia, eu gosto do preto. Quando eu dizia, que gostoso o friozinho, ele dizia, você é maluco? Eu gosto de calor, o frio. Quando eu dizia, eu gosto de dia nublado, ele dizia, mas que coisa maluca você está falando, o dia bonito é o dia ensolarado. E quando a gente se encontrava numa mesma reunião, eu decidia defender o mundo com as minhas ideias, e ele decidia defender o mundo com as ideias dele. Aí a coisa era terrível, porque a gente entrava em atrito direto. Um era pé e o outro era nariz. A gente pensava diferente, muito diferente. E aí nós descobrimos que a gente ia ter que aprender a conviver pé e nariz, com amor cristão, com respeito, com sinceridade no coração. Depois de um tempo, uns 3 anos, um dia eu estava passeando com ele, a gente tinha cantado e nós estávamos voltando de uma apresentação, voltamos a pé para o hotel, estávamos só eu e ele, os outros foram de carro. De repente esse meu amigo olhou para mim e disse assim, vou dizer literalmente a frase que ele me disse, cara, eu te amo. Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido um marmanjo me dizer isso, né? Eu não estava preparado para ouvir aquilo, principalmente porque eu era bem mais novo que hoje, né? E eu travei assim, olhei para ele, eu sei, eu devia ter respondido, eu também te amo, mas eu não ia conseguir naquele momento, talvez, Então, tirando assim do fundo do meu coração, o melhor que eu pude responder para ele, eu dizer assim, você já percebeu que a nossa amizade, assim, ela é fruto do Espírito, só pode ser porque a gente é muito diferente. A gente vive se raspando o tempo todo, nós somos muito diferentes, como é que nós somos amigos? E esse aí é um dos meus melhores amigos, até hoje. Até hoje. Basta a gente ficar sozinho, junto, uma semana, e a gente já começa a pensar diferente, ou demonstrar que pensamos diferente. Até hoje, nós somos totalmente diferentes. Mas ele é um amigo do fundo do coração, do fundo da alma, em quem eu confio de todo o meu coração, de todo o meu coração. Pé e nariz. A gente precisa aprender que as diferenças não nos fazem melhores ou piores. Porque um é mais irritadiço e o outro é calmo, o mais irritadiço não é pior do que o outro que é calmo. Porque um é diferente do outro, não faz um melhor e outro pior. Nos faz diferentes, e nós somos simplesmente diferentes. Mas Deus precisa de pessoas diferentes para formar o corpo dele, porque ele diz, e já imaginou se o corpo fosse todo nariz, ou se ele fosse todo pé, o que seria do corpo? Nós precisamos de pé, de nariz, de orelha, nós precisamos de boca, nós precisamos de tudo no corpo de Cristo. Então naquele sábado me pediram para visitar o Davi era um membro da minha igreja, que era tetraplégico. O Davi tinha ficado tetraplégico há uns 12 anos antes de eu ser pastor na igreja. Ele ficou tetraplégico porque ele numa pescaria mergulhou e bateu a cabeça no fundo do rio, não sabia a profundidade. E ele fraturou uma das primeiras vértebras e ficou tetraplégico, do pescoço para baixo. O Davi não mexia nada. O Davi era pobre, por isso a cadeira dele era toda adaptada, do jeitinho brasileiro. Ele tinha uma espuma em cima na cadeira, onde as mãos dele ficavam ali. E o Davi
ele não conseguia, não tinha movimento nenhum nas mãos. Por isso, por trás da cadeira subia um ferro e que pendurava um sinete grandinho assim. Na espuma ficava fincada uma ou duas varetinhas de bambu, porque quando o Davi precisava chamar alguém que estava num outro cômodo da casa, como o diafragma dele era atrofiado, a voz do Davi era muito fraca. Então o Davi, com a boca, ele pegava a vareta de bambu e tocava o sinete que ficava pendurado na cadeira dele. Então a família, alguém ouvindo o sinete, vinha para saber o que o Davi queria, para poder ouvir. Tinha que chegar o ouvido perto da boca dele para ouvir o que o Davi falava. O Davi tinha 2 filhos. A esposa do Davi sempre foi adventista até o dia em que ele ficou tetraplégico, porque ela se decepcionou com Deus, porque ela esperava que ela não fosse nunca sofrer. Então ela se decepcionou com Deus e ela saiu da igreja. E o Davi, que não era adventista, se tornou adventista. O Davi participava de uma igreja amorosa. Toda semana os homens da igreja, eles faziam um rodízio e um ia cada dia para dar banho no Davi e cuidar dele, para que a esposa não tivesse esse trabalho. Os filhos do Davi, por causa da mãe ter saído da igreja, saíram da igreja também. E o filho do Davi, o mais velho, um moço de 18 anos, o filho dele se meteu com drogas. E o filho dele se meteu com outros tipos de vício também. Naquela manhã de sábado, o Davi estava sozinho em casa. Toda sexta-noite um grupo de pessoas da igreja ia fazer o culto do sábado para o Davi, na sexta-noite, para que eles pudessem estar na igreja no sábado. Então no sábado de manhã o Davi ficava em casa. E naquele sábado a esposa saiu, os filhos saíram e o Davi ficou sozinho em casa. Naquele sábado o filho do Davi, transtornado por drogas, por álcool, um monte de coisa, entrou em casa. E o Davi viu que ele estava transtornado. E ele mexeu, derrubou coisas no quarto, derrubou coisas na cozinha. O menino pegou um saco de lixo, colocou na cabeça e abriu a torneira do gás e colocou para dentro do saco de lixo. E o Davi começou a sentir o cheiro de gás se espalhando pela casa e imaginou o que estivesse acontecendo. E o Davi gritou como ele podia, tocou o sinete, mas não tinha ninguém que ouvisse. E naquele sábado de manhã, enquanto a gente estava na igreja, a mãe e a irmã fora e o Davi dentro de casa, aquele rapaz suicidou. E quando a gente chegou lá, já estava a polícia, tudo, e o rapaz estava morto. Conversando com o Davi chorava e dizia: pastor, você sabe o que é você estar em casa? Você saber o que está acontecendo. Você sentir o cheiro do gás. Você querer socorrer o seu filho, você desesperado chamar, tocar o sinete, e você não poder se locomover para ir ajudar o rapaz e salvar o seu filho. E eu fico pensando, muitas vezes, é exatamente assim como o Senhor Jesus se sente, a cabeça de um corpo tetraplégico. Enquanto os filhos dele estão morrendo do lado de fora, sem o pão e a água da vida, perdendo a vida eterna sem conhecer a palavra, nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça desse corpo. Quando o Senhor Jesus viveu nessa terra, Ele abençoava as pessoas, Ele tocava as crianças, Ele as recebia e as abraçava. Mas o Senhor Jesus está no céu e Ele disse: vocês agora vão fazer coisas ainda maiores do que as que eu fiz, porque vocês são muitos e eu dou o meu poder para vocês. Por isso, para que o Senhor Jesus abençoe as pessoas, Ele precisa de você, pé desse corpo, você perna, você braço, que você vai e toque essas pessoas. Ele precisa que você e eu falemos, que nos dirijamos, que hajamos como um corpo, que não haja contenda entre nós, que nós estejamos juntos. Ele precisa de harmonia entre nós, para que nós possamos socorrer. Por isso o Senhor Jesus muitas vezes se sente a cabeça de um corpo tetraplégico, porque Ele gostaria de alcançar essas pessoas, de abraçá-las, de socorrê-las, Ele gostaria de abençoá-las, mas nós ficamos paralisados, e Ele vê os seus filhos morrendo sem poder fazer nada, porque Ele é a cabeça de um corpo tetraplégico. E eu fico pensando na grande frase que o grande Gandhi falou: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Isso
é vergonhoso, porque o Gandhi era um grande homem. Ele era alguém que merecia crédito. Ele foi mestre pela humildade. Eu não sou cristão por causa dos cristãos. Na verdade, ele estava querendo dizer o seguinte: eu tenho uma reputação, eu acredito no Cristo, mas eu não acredito nesse povo que fala que segue o Cristo, mas eles fazem ao contrário. Por isso eu não sou cristão, porque eu não quero a reputação deles para mim. Eu não sou cristão por causa deles. Eu não quero ser confundido com esse povo. Eu não sou cristão por causa deles. E as contendas permanecem porque nós não falamos uns com os outros. Esse é tempo de observações. Esse é tempo de restauração. Não é tempo de nós malharmos uns aos outros. E não tem sido feito isso, graças a Deus. Ninguém chegou para mim para malhar ninguém, para falar mal de ninguém. Mas muitas pessoas que têm alguma coisa contra os irmãos poderiam estar vindo falar comigo, para que eu desse para você a chance de dizer: vai seguir Mateus 18. Mateus 18 diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se ele pecou contra você, vai e fala com ele. E depois, se não resolveu, você chama outra pessoa. Se não resolveu, você leva para a liderança da igreja e diz: resolve, por favor, eu não quero ser inimigo de ninguém. Eu quero olhar olhos nos olhos, eu quero abraçar o meu irmão, mesmo sendo diferente dele. Mas não, você permanece com a sua contenda, você permanece com a sua rusga, você não fala, você não chega e diz: com ele eu não falo. E nós vivemos nos degladiando, e nós vivemos aí nos atacando uns aos outros, e pensando como tal pessoa foi eleita para tal cargo, como tal pessoa foi fazer aquilo, mas não chegamos a ajudar as pessoas. E eu quero dizer para você: se alguém vem falar com você, de você, e você despreza, a partir daí, o seu sangue vai recair todinho sobre você mesmo, porque ele fez certo. Por isso, se alguém chegar para você e disser assim: olha, eu queria te ajudar, você me desculpa, você pode ter a visão que você tiver de mim, mas eu quero ser sincero com você. Não estou falando para os outros, estou falando para você. Tem isso e isso em você que me incomoda, mas eu não quero sentir isso. Eu quero as pazes com você, eu quero amar você, eu quero reconhecer as nossas diferenças, eu quero ser seu irmão, membros do corpo de Cristo, todos contribuindo para a cabeça, para que ela possa funcionar. Então você, no mínimo, ouça. Pode ser até que você fique bravo com o que essa pessoa disse na hora para você. Uma vez eu acabei de cantar e pregar numa igreja, e um senhor veio me dizer um monte de coisas contra mim mesmo, do que ele achava de mim. Um monte de coisas. E eu ouvi tudo aquilo. Enquanto ele falava, minha vontade era voar no pescoço dele. Essa era a minha vontade. Quando acabou, ele falou tanto tempo que deu tempo de eu organizar minhas ideias. E eu pensei: no mínimo eu tenho que ser agradecido a esse homem, porque ele não está falando para os outros, ele está falando para mim. Ele está sendo leal, sincero. Ele é leal. E quem é leal merece respeito, está falando para você. E aí eu disse: olha, eu tenho que agradecer ao Senhor. Eu não penso como o Senhor. Ele me deu a oportunidade de dizer por que eu estava agindo daquela maneira, o que eu penso, como eu sou. E eu pude conversar com ele. E nós tivemos um diálogo. Você entende? Agora, quando eu guardo as mágoas, as rusgas, quando eu não falo, quando eu não aceito, eu impeço o outro de crescer. Porque você imagina alguém que é orgulhoso, alguém que pisa nos outros, e que 10 pessoas acham isso ou enxergam isso nele, mas ninguém fala, ele vai continuar sendo orgulhoso. Mas se os 10 seguem Mateus 18 e os 10 falam, e um chega: olha, me desculpa, eu não sei nem como falar, mas eu vejo, sabe, você de vez em quando pisa nas pessoas e tal, e ele pode até ficar bravo. Daqui a pouco chega um outro, e o outro, e o nono, o 10º vai dizer: não, eu devo estar assim mesmo. O que acontece comigo? Eu tenho que mudar. Deus me ajuda para eu mudar, porque eu estou sendo assim, ou as pessoas estão pensando isso de mim, me ajuda, e ele vai ser ajudado. É assim que acontece. Eu queria dizer para você: se você quer ser feliz, esse não é o lugar para você estar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba não é o lugar para você estar. Está me entendendo ou não? Quer ser feliz? Vá embora daqui. Não fique aqui. Porque aqui tem intriga, tem inveja, tem discórdia. Aqui tem pessoas que pensam diferente e tem fofoca também.
Então, se você quer ser feliz, por misericórdia, vá embora e não venha mais para cá. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você vai entender já já. Já já você vai entender. Uma das coisas mais maravilhosas que acontece com um casal é a gravidez, não é? Deixa a gente bobo. A gente fica bobo de verdade, né? Começa até a conversar com barriga, não é? Essa minha briga com a minha esposa, 3 gravidez eu conversei com a barriga dela, ela nunca conversou com a minha barriga. Aí, estão lá esperando o bebê, e preparam o quartinho do bebê e tal. De repente, o neném nasce. Levam para o hospital a malinha que já está pronta, as roupinhas quase mofando ali já, de tanto tempo que está preparado. Mas é a roupinha mais bonita, o cobertorzinho mais bonito, e o não sei o que lá mais bonito, e tudo mais bonito. Aí voltam, colocam o bebê no quartinho dele. O quartinho é maravilhoso. O casal está lá sentado na sala, eles não sabem falar outra coisa, não ser do bebê. Ai, como é lindo. E ela diz, você viu o sorrisinho que ele deu para mim? Sorrisinho nada, bebê recém-nascido não é um sorriso, é contração do músculo, assim. Está dizendo que é sorriso. Aí, de repente, eles começam a sentir um cheiro. Aliás, não é um cheiro, é um mau cheiro. De onde vem isso? Coisa horrível. Vai ficando pior conforme o tempo passa. E ela diz, ai, esses dias na maternidade eu esqueci coisa na geladeira, com certeza foi isso, estragou. E ele, não, eu vou lá para você, olha na geladeira, tudo em dia. Sua mãe deve ter vindo aqui cuidar. Ah, mamãe, que coisa maravilhosa. O cheiro ruim continua, um fedor tremendo. Aí ele diz, não é possível, deve ter algum animal morto ao redor da casa. E ele sai, dá uma volta no quarteirão todinho, mas ele não acha animal morto nenhum. Quando ele entra em casa, o cheiro está lá dentro, horrível, terrível. E ele diz, não, agora eu tenho que achar. E ele vai se direcionando ao quarto do bebê. Conforme se aproxima, o cheiro fica pior ainda. E quando eles chegam no quarto do bebê, quando desembrulha o nenezinho, meu pai do céu, que coisa horrível. O que eles fazem? Pegam o bebê, levam de volta para a maternidade, diz assim, toma aqui, olha, ele é muito bonito, dá um sorriso tremendo, mas você não imagina o que ele é capaz de fazer, fica com ele aí. É isso que os casais fazem, não é? Logicamente que não. É porque quando você ganha um bebê, você está disposto a receber o sorriso dele, a passar a mão na pelezinha macia dele, a brincar com ele, abraçar e cheirar o bebê, mas você está disposto também a trocar a fralda dele, a cuidar dele quando ele chora, a cuidar dos problemas dele. E quando a gente recebe a igreja, nós queremos só que ela nos dê sorrisos e abraços, e que ela nos socorra quando nós temos problemas, e que ela nos acolha. Nós somos acostumados a ser servidos pela igreja, e não a servir a igreja. Nós estamos invertendo o propósito para o qual a igreja foi criada. Tem um monte de gente esperando ser visitado, mas que não visita nunca. Um monte de gente esperando que um pastor visite 2.000 membros, mas quando vocês deveriam visitar uns aos outros, porque é impossível. Eu não vou desistir nunca, mas é impossível. Nós deveríamos servir, esperando que o pastor batize, quando você deveria batizar, levar pessoas aos pés de Cristo, esperando que outros recepcionem, que outros peguem a sujeira que caiu no chão, esperando que outros façam. Por isso, numa igreja como a nossa, muitas vezes 10% das pessoas fazem 90% do trabalho, enquanto as outras ficam acomodadas. O Senhor Deus espera de nós que a gente receba a igreja como um bebê, porque é maravilhoso você ter um pai carinhoso, que cuidou de você quando você era bebê, que ajudou você a dar os primeiros passos. É bom ter boas lembranças de um pai carinhoso, mas não se esqueça que esse pai vai ficar velho, ele vai precisar dos seus cuidados. Talvez você precise trocar as fraldas geriátricas dele. E se você teve um pai carinhoso, devolva o carinho a ele, cuide dele com amor, com carinho, com todo o seu coração.
E aceite que nós, seres humanos, temos coisas boas e coisas ruins. Por isso a igreja tem coisas boas e coisas ruins. Enquanto eu estiver dentro da igreja, a igreja vai ter problemas, porque eu tenho problemas. Eu, Fernando, tenho defeitos, eu tenho problemas. Por isso a igreja vai ter problemas. E quando eu venho para a igreja, eu trago os meus problemas, e você traz os seus problemas, e nós juntamos os nossos problemas. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores. E um dia alguém diz assim: pastor, eu me batizei nessa igreja, eu achava que quando eu vim para cá, eu teria vindo para um lugar onde as pessoas têm um nível espiritual melhor do que o meu, mas eu estou vendo que é o contrário, pastor. Eu estou chocada com a igreja, eu estou decepcionada com essa igreja, eu me batizei só há um mês. Se você está decepcionado, a culpa deve ser minha, porque eu não avisei você que você não veio aqui para ser servido, você veio para servir. Por isso, se você quer ser feliz, não vem para essa igreja. Quando eu faço casamento, eu costumo dizer a mesma frase para todos os noivos. E eu digo assim: noivo, quer ser feliz? Ele diz: quero. Noiva, quer ser feliz? Quero. Então não se casem. Porque só deve se casar quem quer fazer o outro feliz e não ser feliz. Se você espera que o outro vai fazer você feliz, vai ser infeliz a vida inteira. Portanto, se você quer ser feliz, não se case. Agora, se você está casando hoje, pensando em fazer a sua esposa feliz, está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, você é responsável em fazer feliz e não em um outro fazer você feliz. Por isso, se você quer ser feliz, não venha para a Igreja Central de Curitiba. Agora, se você vem porque você foi tocado por Cristo, e Cristo alcançou você, e você deseja no fundo, no íntimo da sua alma, fazer as outras pessoas felizes, venha para cá, esse é o seu lugar. O Senhor Jesus não está chamando você para ser servido, mas para servir aqui nessa igreja. Nós somos o corpo de Cristo, e o Senhor não veio, o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas Ele veio para servir, para atender às necessidades do mundo. Para de ficar no seu cantinho, se sentindo isolado, porque tem um grupinho na igreja que eles não deixam que você entre. Forme o seu grupo, abra o seu coração. Se eles não estão abertos para você, abra-se para eles e vai fazer o seu grupo. O que acontece com você que você não faz o grupo? É porque você fica esperando ser chamado. Chame outros, chame para a sua casa, chame para o seu passeio, chame para o seu fim de semana, mas não se feche para os outros. Nós temos sim necessidade uns dos outros, nós somos, e talvez você pense: é por isso então, tá bom, nós podemos continuar sendo como nós somos, brigando e tal, porque nós somos obrigados a aceitar uns aos outros, não é? Ai daqueles através de quem vem o escândalo. Melhor seria para eles pendurar uma pedra de moinho no pescoço, se jogar no mar, porque eles estão provocando escândalo. Eu vou dizer, escândalo é tropeço, é quando você fecha o seu coração. Para de entrar em processo na justiça um contra o outro, para com isso. Parem de ficar olhando um para o outro, pensando e não falando. Fale com amor e com carinho. Não use também a palavra de Deus como escudo para dizer: eu chamo o pecado pelo nome. Chame, mas chame com carinho, com lágrimas na voz, com amor no coração. Mas por misericórdia, nós somos chamados para servir. E eu penso que se um dia Gandhi, que foi um grande homem, disse: eu não sou cristão por causa dos cristãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não se envergonha de se misturar com você e comigo. E Ele diz: vocês são o corpo e eu sou a cabeça, porque eu não tenho vergonha de me misturar com você. Você é membro do meu corpo. Eu não tenho vergonha dos seus problemas, eu não tenho vergonha da sua indignidade, eu não tenho vergonha das maledicências suas, eu não tenho vergonha da sua incapacidade de ser como eu sou, mas eu estou lutando por você, eu estou com você, eu sou cabeça do meu corpo e você é o corpo de Cristo. Jesus não tem vergonha de levar a sua reputação, por isso Ele deixa o seu povo ser chamado pelo nome dEle. Eles são cristãos porque seguem a Cristo. E eu vou dizer para você um negócio: para mim não tem nada que ilustre melhor a igreja do que uma escola. Nós somos uma escola. Nessa escola tem gente no pré-primário, no jardim da infância espiritual, e tem gente no pós-doutorado espiritual. O mais incrível é que isso não depende de quantos anos a pessoa está na igreja. Tem gente há
30 anos, 50 anos na igreja, não sai do jardim da infância espiritual. Continua orgulhoso, continua egocêntrico, continua maledicente. Tem gente há 3 anos no pós-doutorado espiritual. Aprendeu que Jesus é o mestre dos humildes, dos sinceros. Tem gente e gente na igreja. Tem gente que para ser ruim tem que melhorar muito ainda. Tem ou não tem? E quando você pensa nisso, você pensa nos outros ou pensa em você mesmo? Porque eu sou levado a pensar nos outros. A cada vez que eu penso nos outros, Deus diz assim: está olhando para você mesmo? Está olhando? A gente tem pessoas que nasceram na igreja, tem gente que não nasceu na igreja, tem gente que veio de um lar destruído, tem pessoas cuja autoestima foi pisada e esmagada na infância. Tem gente que sofreu muito, tem traumas emocionais que precisam ser curados e eles vêm para a igreja. Eu já fiz um monte de batismos em prisões. Tem gente que já foi bandido, que está dentro da igreja. Dentro da igreja tem gente de todo tipo. Tem gente com tendência para ser estelionatário, tem gente com tendência para ser pedófilo, tem gente mentirosa, tem gente de todo tipo. Nós estamos todos aqui dentro da mesma igreja, todos nós. E por que eu vou exigir que o meu irmão tenha o mesmo comportamento e a mesma visão de mundo que eu? Porque ele não recebeu a mesma educação que eu, ele não recebeu a mesma luz que eu, ele está lutando à sua maneira, enquanto eu estou lutando à minha maneira. Eu não posso exigir que todos nós sejamos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Por isso eu preciso compreender. Eu não posso olhar para quem vem aqui na frente e dizer assim: por que ele está falando isso? Por que ele está pensando? Por que ele está sendo assim? Você olhou para o passado dele. Mas Cristo transforma. Transforma ou não transforma? Transforma. Mas isso é uma escada, é uma escalada. Jesus está olhando para você e para mim e está dizendo assim: eu chamei você para ser membro do corpo de Cristo. E alguns dizem: eu não vou fazer observação nenhuma para o pastor. E você não faz também para o membro da igreja. Nós não podemos deixar com que as pessoas se percam por amor a elas, por carinho a elas. Talvez você não saiba como chegar. E eu queria dizer para você o seguinte: o Senhor Deus não pode abençoar a sua igreja se eu estou pecando em pecado aberto e eu quero continuar no meu pecado aberto. Como Ele vai abençoar? Deus também não pode abençoar a sua igreja se eu sei que o meu irmão está pecando, mas eu não converso com ele com carinho, com oração. O Senhor não pode abençoar a sua igreja se eu não estiver, membro, ligado na cabeça que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus precisa do seu e do meu trabalho. Ele precisa do meu e do seu esforço. Ele precisa que nós nos amemos uns aos outros, que nós respeitemos uns aos outros e esqueçamos o passado. Porque o céu vai ser um só para nós todos. Um só. E o que você vai fazer? Esperar um momento da transformação quando? Por isso hoje eu tenho um apelo para você, um desafio para você. Eu quero convidar você que um dia se magoou com alguém, um dia se magoou com a igreja, para você refazer os seus laços. Quero convocar você e apelar você para a sua sinceridade de coração, de alma e de espírito. Para olhar para aquela pessoa para quem talvez você não consiga olhar, ou a respeito de quem você tenha observações. Buscar essa pessoa com amor, dando oportunidade para que ela cresça e para que cresçamos espiritualmente como corpo de Cristo.
E eu quero cantar uma música, eu vou cantar essa música, eu vou descer aqui, porque talvez você tenha que reconciliar comigo, porque eu tenha dito alguma coisa que você, com a qual você não concorda, ou tenha feito ou deixado de fazer alguma coisa para você. E eu quero dar oportunidade para que você se reconcilie com a igreja e um com o outro também. E se o Senhor estiver tocando no seu coração nesse momento, eu quero que você que se sente magoado, mas que deseja reconciliar, venha aqui para frente. Vem para cá. Dizendo assim: eu quero fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte. E aí nós vamos ter um milagre aqui dentro desse lugar. O Espírito de Deus se manifestando nesse lugar. E aí nós seremos o corpo de Cristo, como o Senhor Jesus espera de nós. Aí nós seremos. Caso contrário, estaremos fadados a ser um prédio bonito, cheio de gente bonita, vazios por dentro. A música vai tocar. O Espírito de Deus vai tocar o seu coração. E à medida em que Ele toca o seu coração, eu vou pedir para você vir para cá. Esse é o sonho de Deus para nós. Não fique no seu lugar, não. Levante-se, venha. Não tenha medo de se expor, porque o Senhor Jesus se expôs na cruz. Esse é o momento de reconciliação. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Chega aqui bem pertinho, chega bem para frente. Chega bem pertinho, para que outros possam vir também. Ocupa esses lugares na frente. Vem aqui, vocês aí na frente. Ainda tem alguém que precisa vir ou precisa levantar. Esse é o momento, essa é a hora. Ao você se levantar, ao você vir, você vai se comprometer de buscar o seu irmão, de falar com ele com carinho, com amor. Faz isso, não fique sentado. Obrigado, canta comigo, por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou.
Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou. Canta comigo, quero ouvir você, canta bem forte. Obrigado quando eu tive sede, você me deu de beber. Obrigado quando eu tive fome, você me deu comida. Quando eu tinha frio, você me vestiu. Obrigado quando eu estive preso e você me visitou. Obrigado porque um dia você me apresentou Jesus. Obrigado porque um dia você me procurou e nós conversamos e acertamos as nossas diferenças. Hoje eu sou feliz por estar aqui no céu. Hoje eu sou tão feliz. Querido Deus, somos frágeis, Senhor, não somos dignos de ser chamados teus filhos. Esse é o corpo que o Senhor tem, um corpo, Senhor, doente pela doença do pecado, trapos de imundícia, mas mesmo assim o Senhor nos aceita, o Senhor nos chama e diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, eu sou o corpo, vocês são os membros. Cura, Senhor, as nossas feridas. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos uns aos outros, a sermos sinceros, leais, resolvermos as nossas diferenças e não dormirmos enquanto não estivermos em paz com as pessoas. Ó Senhor, o Senhor nos chama hoje, no momento no qual nós vivemos, para sermos luz. Mas como, Senhor, podemos receber o dom do Espírito se temos intrigas uns com os outros, se falamos uns dos outros? Ó Senhor, precisamos da reconciliação, do poder que vem do céu diretamente para nós. Apaga a nossa mágoa, desconfiança, inveja. Ó Senhor, cura-nos, sara a nossa ferida. Toma-nos nas suas mãos como o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.